Bom, então retornando à sua nossa imagem inicial, né, do Grand Tour, eu acredito que esses elementos que eu trouxe deixam claro, né, a diferença dessa sociedade em que estão esses dois personagens aqui para o que veio antes, né, e o porquê que o turismo se difere, portanto, então, da mobilidade, né, ou das formas de deslocamento que existiam anteriormente, como, por exemplo, as navegações, ou como, por exemplo, o deslocamento de comerciantes ou de diplomatas que tinham vinculados a algum interesse de representação de Estado ou das próprias cortes, enfim, né? Então a gente vê que esse termo, turismo, né, ele vai surgir justamente em 1811, né, e a própria ideia de que a palavra surge, que a palavra tem uma data para surgir, indica que alguma coisa é diferente do que antes, né? E uma primeira definição assim nesse período é um pouco essa teoria e a prática de viajar, de deslocar-se por prazer, né? Então, se a gente for um pouco ver esses dois sufixos, né? Tour, por um lado, essa ideia de que vem do latim de tornos, né? De volta. Se a gente for pensar, por exemplo, a própria ideia da turnê, né? Então, eu tenho essa ideia de volta. E ismo, né? Que é justamente, enfim, essa noção de prática de alguma coisa ou de teoria sobre alguma coisa, né? Se a gente pega esses vários ismos que a gente encontra por aí, né? Então, e nessa raiz, então, portanto, né, do termo turismo, a gente já vê uma diferença de outras mobilidades, que é a ideia de uma ida e de uma volta, né? Ou seja, eu não vou me deslocar para me mudar para algum local, né, ou como uma migração, por exemplo, né, eu vou, mas eu tenho essa intenção de retorno, né, eu não tenho essa intenção de me fixar nesse local diferente. E também eu não sou um nômade, no certo sentido de que eu vou indo de um local para o outro sem uma data definitiva de retorno, né? Eu tenho justamente nessa diferença, né, em relação ao turismo, essa ideia da ida, mas com uma ideia de um retorno. E uma ideia de que o que vale, portanto, é a volta em si, né? Ou seja, esse ismo do tour, né? O que vale é a volta, ou seja, é essa minha viagem. Então, é esse próprio prazer da viagem, né? Não alguma outra finalidade que eu talvez pudesse vir a ter, né? Como, por exemplo, participar de alguma batalha ou, como eu disse, fazer alguma troca comercial ou ter algum contato político, né? Ou uma peregrinação religiosa. Não, eu estou indo justamente me deslocando para eu sentir prazer e para eu aprender com aquele deslocamento, com aquela volta, né? O que também só é possível num espaço em que esse deslocamento não se torna tão perigoso quanto era antes, né? Em que eu tenho meios melhores de fazer isso e que, enfim, a própria ideia de paz, né, que surge com esse desenvolvimento de uma sociedade de mercado que necessita dessa paz, enfim, para que se articule, né, esses diferentes elementos, né, de, enfim, o país X produzindo algodão para a empresa Y, que vai ter um mercado para vender, né, o que era bastante diferente, por exemplo, numa época em que existiam guerras constantes, né, em que eu não tinha essa segurança. Então, essa segurança também é um pressuposto desses deslocamentos por lazer, né? E bem como um outro pressuposto, né, vai ser justamente essa acumulação de uma poupança, né, que vai permitir com que eu faça esse tipo de viagem, esse deslocamento, e que isso não implique em eu realizar uma atividade produtiva, enfim, ou alguma outra coisa, né? Que, claro, depois a gente vai ver com o desenvolvimento das próprias férias remuneradas, né, essa possibilidade de popularização do turismo a partir das férias remuneradas, que férias e turismo não são sinônimos, né, são coisas distintas, né? As férias estão muito vinculado a esse período de descanso, né, e essa ideia de lazer, mas hoje em dia muitas vezes as pessoas buscam nesse período de descanso e de lazer realizar esse deslocamento, né? E o que é permitido justamente por essa acumulação que elas fizeram durante o ano, um ano de trabalho, né, e que permite então esse período aí de férias, né? Então a gente já viu o quanto essa mobilidade é distinta de outras, né? E o quanto essa mobilidade, portanto, ela pode ser caracterizada por alguns elementos como a ideia de espaço, de tempo e das motivações em que ela implica, né? O que é o espaço? Então, eu não vou realizar turismo na minha própria casa, né? Eu tenho essa necessidade de deslocamento, de sair do meu local cotidiano, né? E por outro, essa ideia de tempo, né? Ou seja, ela não é por um tempo determinado. Eu tenho essa ideia eu tenho a intenção de regresso, né? E a motivação, como eu falei, né? Que eu não tenho essa motivação
comercial, enfim, aí vai variar, né, as diferentes motivações de viagem, mas de alguma maneira a gente pode, nesse momento, centrar um pouco essa diferenciação na ideia de que a própria volta e a própria viagem são a motivação, né, desse turista. Então aqui nesse elemento aqui, né, nesse gráfico, eu posso visualizar um pouco melhor esses aspectos, né? Eu tenho aqui esses dois eixos, né? O eixo por um lado aqui nessa vertical do espaço e aqui na horizontal do tempo, né? Então eu tenho um espaço e um tempo enfim, um tempo do cotidiano, né? Meu tempo de trabalho, enfim, em que muitas vezes eu tenho uma certa ruptura com esse cotidiano ou com esse tempo de trabalho, melhor dizendo, né? Mas não deixa de ser meu cotidiano, não deixa de ser meu dia a dia, em que eu tenho o lazer, né? Então o lazer até a própria origem da ideia é um pouco essa ideia de livre, né? Então é um tempo que eu tenho livre e que eu vou realizar ele no meu espaço local, no meu espaço de convivência habitual, né? E o turismo, então, a diferença do lazer, né? Ele vai ocorrer num tempo fora do meu cotidiano, ou seja, de alguma coisa que não é habitual para mim, um local em que eu não conheço, em geral, né? Não frequento enfim, com assiduidade, né? Ou seja, não trabalho nessa cidade, não estudo ali, não moro ali, né? Um local de alguma maneira novo para mim, né? Claro que eu posso retornar, enfim, mas um local novo, né? E justamente então nesse sentido de que ele não vai ser o meu local de entorno habitual, meu local de residência, de estudo, de trabalho, ou seja, vai para um aspecto além no espaço, né? Regional, mundial, nacional, né? Eu estou me deslocando para fora. Então a gente pode resumir isso nesse quadro aqui, né? Que tem essas práticas do cotidiano e o lugar do cotidiano, essas mobilidades que são, por exemplo, né, vinculadas ao trabalho, por exemplo, alguém que trabalha no Chuí e mora em Santa Vitória, ou vice-versa, né? Eu tenho esse deslocamento, mas ele faz parte do meu cotidiano, né? Por um lado, eu tenho algumas mobilidades ligadas ao não cotidiano. No final de semana eu vou para a Barra do Chuí, por exemplo, por Hermenegildo, né? Porque elas estão ligadas ao lazer, mas elas assim ainda estão nesse meu entorno habitual, né? E aqui de um outro lado, né, essa ideia de viagem a negócios, em que eu vou me deslocar a trabalho para um local novo, né? E aí o turismo, então, nesse campo em que eu vou me deslocar para um local novo, né? Nesse espaço fora do meu cotidiano, né? Então, eu acho que esse quadro aqui resume bem um pouco, nos coloca, né, esses elementos dessa definição de turismo que a gente vai ver como elas estão pautadas por esses aspectos, né, de tempo, de espaço e das motivações.